Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, telespectadores, público que nos prestigia aqui e pela TV Assembleia. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta mais uma sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, registrando e agradecendo a presença dos ilustres parlamentares, deputados Enel Felini, Cabalmi e Dr. Paulo Ciuffi, para juntos deliberarmos sobre os projetos em apreciação nesta Casa Legislativa. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ela tem a responsabilidade de analisar os projetos sob o prisma da constitucionalidade, da legalidade, da juridicidade e da técnica legislativa, um trabalho extremamente importante para o bom andamento, dos projetos que são apresentados pelos parlamentares e encaminhados por outros poderes a essa casa. E como é de praxe, nós iniciamos a nossa reunião indagando aos senhores parlamentares sobre a ata número 11/2018, disponibilizada no sistema e já apreciada pelos ilustres deputados. Como vota a deputada Enel Felini com relação à ata? Pela aprovação. Deputado Cabalmi. Pela aprovação, senhor presidente. Deputado, bom dia. Bom dia. Deputado Dr. Paulo Ciuffi. Bom dia, senhor presidente e todos que aqui se encontram. Eu voto pela aprovação da ata. Aprovada a ata, nós passamos à segunda fase, que são as distribuições dos projetos submetidos à apreciação dessa casa. Eu tenho aqui o projeto de lei 42/2018, de autoria do ilustre deputado Enel Felini, que dispõe sobre a concessão de poderes aos advogados constituídos para procederem à autenticação de cópias de documentos em autos de procedimentos administrativos, em que atuarem e dar outras providências. É um substitutivo, que foi apresentado aqui ao projeto, cuja apreciação anterior já foi votado com relação ao parecer jurídico da CCJR, e em razão de ser apresentado o substitutivo, nós estamos aqui redistribuindo ao deputado Lídio Lopes. Projeto de lei 87/2018, de autoria do Dr. Paulo Ciuffi, acrescenta o artigo 6º da lei, a lei 3.829, de 23 de dezembro de 2009, que estabelece prioridade para vacinação contra o vírus H1N1. Eu estou avocando. Projeto de lei 88/2018, de autoria do deputado Zé Teixeira, que declara de utilidade pública estadual o Centro Espírita Aprendizes do Bem, com sede no município de Campo Grande. Projeto de lei 89/2018, de autoria da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, que dispõe sobre a revisão do vencimento base dos servidores do quadro de pessoal dos serviços auxiliares da Defensoria Pública. Eu estou avocando, e com relação ao deputado Zé Teixeira, eu estou fazendo distribuição ao ilustre parlamentar Cabalmi, que é o que declara de utilidade pública Centro Espírita Aprendizes do Bem. Projeto de resolução 011/2018, de autoria do ilustre deputado Dr. Paulo Ciuffi, que institui diploma e medalha em honra ao mérito legislativo alusivo aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Aqui está distribuído, está distribuído aqui ao deputado Renato, mas em atenção ao pedido do deputado Dr. Paulo Ciuffi, eu vou avocar esse projeto, até em razão da celeridade. Eu estou avocando o presente projeto. Eu agradeço, senhor presidente. Projeto de emenda constitucional número 001/2018, de autoria do deputado Amarildo Cruz. Acrescenta o inciso 22 ao parágrafo 2º do artigo 222 da Constituição Estadual. Estou fazendo a distribuição ao deputado Lídio Lopes. Projeto de resolução de autoria do deputado Renato Câmara, que concede título de cidadania. Eu estou distribuindo ao ilustre parlamentar deputado Cabalmi. Projeto de resolução de autoria do deputado Jorge Takimoto,
de concessão de título de cidadão sul-mato-grossense, distribuo ao ilustre deputado Enelvo Fellini. E projeto de resolução, também de autoria do deputado Jorge Takimoto, concede título de cidadão, eu estou distribuindo ao deputado Renato Câmara. Não havendo mais distribuição, nós passamos à fase das devoluções e eu passo a palavra ao deputado Enelvo Fellini para as suas devoluções. Saúdo o nobre presidente Barbosinha, Calvo Almir, que sempre está aqui acompanhando e prestigiando. Saudar Paulo Suf, que hoje faz parte, seja bem-vindo a essa casa. A todos que participam aqui, ao Lídio Lopes, que está chegando agora, nobre deputado, e telespectadores. Eu vou passar a ler o projeto 00188/2016, que teve uma emenda substitutiva integral, número 0001, do autor Paulo Correia. A emenda dispõe sobre a política estadual de preservação dos serviços ambientais e cria no Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais, PESA, e estabelece um sistema de gestão desse programa. Trata-se do projeto de lei de autoria do nobre deputado Paulo Correia, apresentado em 25 de outubro de 2016, o qual recebeu apreciação por essa Comissão de Constituição e Justiça e Redação em 7 de novembro de 2016, sendo o respectivo parecer aprovado por unanimidade e tem por objetivo estabelecer uma política comum para o bioma estadual, e em especial do Pantanal, reconhecendo sua importância como reserva da biosfera e sítio do patrimônio mundial e conservação Ramsar, buscando preservá-lo para as gerações presentes e futuras. Ainda justifica que a preposição tenha o empenho na busca celere de uma lei que regulamente a proteção e o uso sustentável do bioma Pantanal, estabelecendo uma área de interesse ecológico, contemplando o Planalto e a planície, onde esse polígono terá legislação comum para o seu bioma em todas as tratativas voltadas à produção e à conservação da natureza. Conclui que há dessa necessidade de regulamentar mecanismo legal de pagamento por serviços ambientais, compensação e incentivo fiscais para essas áreas acima mencionadas, de forma a fomentar boas práticas que assegurem a sustentabilidade socioeconômica e ambiental desse iludido bioma, mobilizando esforços por meio de parcerias para a consolidação de um modelo de conservação transparente e aberto, com a participação construtiva de seus habitantes, como já definido pela Reserva da Biosfera do Pantanal, da constitucionalidade, da legalidade, da redação, na conformidade do comando do artigo 46 do Regimento Interno dessa Casa de Lei, passamos à análise do presente projeto. No seu aspecto constitucional, quanto à iniciativa para a sua proposição, a matéria tratada via projeto de lei encontra conformidade com os preceitos do artigo 23 do inciso 6º e artigo 24 do inciso 6º, ambos da Constituição Federal. Com efeitos citados dispositivos constitucionais, possui seguinte redação. Artigo 23. É de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 6º. Proteger o meio ambiente e combater a poluição de qualquer de suas formas. Artigo 24. Compete à União, dos Estados e do Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, preservação da natureza, defesa de solo, dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle à poluição. Não há vedação quanto ao aspecto legal do projeto de lei.
As alterações que lhe foram promovidas via emenda substitutiva integral 0001 em 19 de abril de 2018, deste, a inclusão do parágrafo único ao seu artigo 1º permitirão sua adequação aos anseios pretendidos pelo alcance da proposição. Já quanto à sua redação, não há reparos do ponto de vista técnico-legislativo. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto. Como vota deputado Cabalmi? Acompanho o relator. Deputado Dr. Paulo Ciufi. Com o relator. Deputado Lídio Lopes. Eu acompanho o voto do relator, senhor. Também acompanho o ilustre relator. A palavra continua com o deputado Enel Felini. O projeto do nobre deputado João Grandão, 014/2017, que quer regulamentar o ICMS fazendo correções. Eu já pedi dilação de prazo na última sessão, encontra-se aguardando o posicionamento da SomaSul. E a mesma nos informou, nobre presidente, que está fazendo estudo profundo, porque alguns municípios terão ganho de ICMS e outros terão perda de ICMS. E por isso estão me mandando uma correspondência que devo protocolar a casa ainda hoje, pedindo esse prazo maior para eles fazerem um estudo profundo com todos os prefeitos, assim, para não ter muitos conflitos internos lá. Projeto 059, do deputado Renato Câmara. Esse, na última sessão, se não me engano, Vossa Senhoria pediu revisão do projeto, acho que foi isso. Então, como não estamos com a conclusão, nós pedimos dilação de prazo do mesmo. E, por último, temos aqui o projeto... Deputado Enel, só para... Aqui o 014/2017, de autoria do deputado João Grandão, Vossa Excelência pediu dilação, né, em razão dos estudos aí, e do deputado Renato Câmara, 59/2018, Vossa Excelência também pede dilação também. Exatamente. Ok. Deferidas as dilações, a palavra continua com Vossa Excelência. Projeto de lei 0085/2018, dispõe sobre, autor, nobre deputado Felipe Ouro, dispõe sobre o prazo para regulação dos exames complementares necessários para a confirmação de diagnósticos e neoplasia maligna. Trata-se do projeto de lei de autoria do deputado Felipe Ouro, que tem por objetivo estabelecer prazo de 30 dias para que a rede pública de saúde do Estado realize exames complementares necessários para a confirmação da hipótese diagnóstica de neoplasia maligna. A justificativa para a proposição é possibilitar para que os pacientes com suspeita de neoplasia maligna possam realizar de forma rápida, no prazo fixado na lei, exames complementares para a confirmação da doença. Pontua que o diagnóstico e tratamento precoce do câncer aumenta consideravelmente a chance de sua cura, onde, todavia, a demora na realização dos exames complementares específicos é a principal razão que retarda o início desses tratamentos. Observa-se que o objetivo do projeto de lei é tornar mais eficaz o dispositivo da Lei Estadual 3.551/2018, cujo projeto foi de iniciativa do deputado professor Rinaldo, o qual obriga a notificação compulsória da doença, e bem assim da Lei Federal 12732/2012, que obriga o início do tratamento oncológico aos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde, num prazo de até 60 dias, conforme consta no seu artigo 2º. Conclui que há no Estado de São Paulo previsão em lei de realização desses mencionados exames num prazo de 20 dias, e no Estado do Paraná se encontra em tramitação projeto semelhante ao ora apresentado. Da constitucionalidade e legalidade da redação, na
conformidade do comando do artigo 46 do regimento interno desta Casa de Leis, passamos a análise do presente projeto, observar os aspectos da constitucionalidade, legalidade da redação. No seu aspecto constitucional, a matéria tratada via projeto de lei não encontra conformidade com os preceitos do artigo 165 da Constituição Estadual. Já pelo lado da legalidade, igualmente, o projeto de lei não aguarda conformidade com o dispositivo do caput do artigo 15 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. E foram esses apontados vícios de ordem constitucional e legal da matéria análogas ao aludido projeto de lei. Foram objeto do veto total do Poder Executivo apresentado perante essa Casa de Leis através da mensagem número 72, de 19 de dezembro de 2006, que foi mantido. Ainda, há se registrar pretensões similares ao contido no projeto de lei, já foi igualmente apresentado via projeto de lei número 0025/2007, 00038/2010, 00031/2011, 00097/2011, 00002/2012, 00205/2013, 0086/2015, 00179/2015, 00017/2016, 00041/2018, tendo todos eles o recebido parecer contrário à sua tramitação por esta Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Inclusive, nobre presidente, o senhor também fez parte da relatoria disso, o nobre deputado Lídio Lopes também. Então, ao pior, uma vez sido aprovados, e depois foram vetados integralmente, e assim restaram todos arquivos nessa Casa Legislativa. A conformidade apontada de vícios intransponíveis da formulação do projeto de lei, esse de ordem constitucional, com efeito, são esses os comandos precipitados dispositivos constitucionais. O início do programa do projeto, atividade, conclui o lançamento, já em seu aspecto de descumprimento aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e seus dispositivos agredidos possuem os seguintes comandos. Artigo 15º, serão considerados não autorizados irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesas ou a sanção de obrigação que não atenda o dispositivo nos artigos 16 e 17. Artigo 16, criação expansiva de aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve estar em vigor e nos dois subsequentes. Declaração do ordenador de despesa do que aumenta tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual compatibilidade e com o plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Para os fins dessa lei complementar, considera-se adequada com a lei orçamentária anual as despesas objetivas de dotação específicas e suficientes, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizada e a realizar, previstos no programa de trabalho, não sendo ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício. Assim, não se fazendo o projeto de lei acompanhar de qualquer estudo de impacto orçamentário, ou mesmo do demonstrativo que as despesas deles decorrentes já o possuem autorização legislativa, ou ainda do que a lei de diretriz orçamentária ou a lei de orçamento plurianual de investimento,
já contempla as despesas decorrentes do projeto de lei. Este apresenta mácula na impede da tramitação da aprovação legislativa. Tal improbidade impede de forma terminativa a tramitação regimentar deste projeto de lei. Diante do exposto, somos parecer contrário à tramitação regimentar do projeto de lei 085/2018. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Dr. Paulo Schiuffi. Senhor presidente, ouvi atentamente o deputado Enelvo, claro que baseado em leis, em jurisprudências, em tudo aquilo que eu também entendo que obrigar o Poder Executivo à realização desses exames não é competência dessa casa. Mas, como médico, não poderia dizer que o projeto ele tem um fundo de relevância importantíssimo. E só referindo também que o câncer já é maligno. Você tem o tumor benigno e o tumor maligno. A neoplasia, o câncer já é maligno. Então, é redundante isso. Mas eu entendo que nós podíamos solicitar ao autor, deputado Enelvo, que faça um requerimento, através de um requerimento, uma indicação para que o governo do Estado desse a prioridade à realização desses exames. Era isso a contribuição, senhor presidente. Doutor Paulo Silva, Vossa Excelência pode, se pretender, pedir vista. Vista ao projeto. Não? Muito bem. Com voto, deputado Cabalmi. Senhor presidente, eu sou obrigado a concordar com o governo. Primeiro que conhecendo a estrutura apresentada pelo governo na área da saúde, onde praticamente não se realiza sequer uma cirurgia eletiva, onde exames ficam 6 meses, 1 ano ou mais para ser realizado. Essa casa aqui forçar que o governo em 20 dias faça esse diagnóstico, nós estaríamos chovendo no molhado, seria uma lei morta, é uma lei para não ser cumprida. Eu acho que essa casa não pode se prestar esse papel. Então, nesse sentido, nós temos que concordar com o governo no veto do projeto, porque não resta outra alternativa. Nós estamos vendo aí as UPAs superlotadas, pacientes morrendo nesses UPAs, os hospitais dos municípios não conseguem, pelo CISEC, transferir paciente para a Santa Casa, para o regional, para o universitário, e aí nós aprovamos uma lei em 20 dias para que o governo do Estado dê esse diagnóstico, ou melhor, não só esse governo, mas eu acho que o próprio Brasil está longe dessa realidade, e, portanto, nós somos obrigados a acompanhar o governo. Voto pela manutenção do veto. Com o relator. Com o relator. Doutor Que Paulo Schiuffi. é contrário a... Como disse, eu sei da jurisprudência, sei de toda a parte legalista que ele determinou aí proferindo o seu voto, mas entendo que eu irei pessoalmente, como presidente da Comissão de Saúde, falar ao deputado Felipe Orro que faça uma indicação. O governo pode dar prioridade, sim, como deve dar a algumas pessoas para tomarem a vacina da gripe. Só 51% foi vacinado do teto de 100%, quer dizer, sobrou 49% de vacinas. Poderia ter feito, sim, nos camelódromos, nos mercadões e nas feiras livres, mas Como tranquilo. vota, doutor Eu Paulo voto Schiuffi? com o relator. Como vota deputado Enel Felini? O Enelvo foi o relator. Olha, desculpe, como vota deputado Lídio Lopes? Eu acompanho bem lançado o voto do relator, senhor presidente. Também acompanho o voto do relator, concordo aqui com as manifestações, tanto do Dr. Paulo Schiuffi quanto do deputado Cabalmi. Vamos fazer uma sugestão aqui, acompanhado do deputado Felipe Orro, vamos fazer uma indicação, rogando ao governo do Estado, não é, que a gente sabe que esses casos aqui, nós sabemos da dificuldade, da imensa dificuldade em relação à saúde, mas da importância desse projeto. Ele não pode tramitar pelo aspecto legal, não é? Quanto ao mérito, sem reparos, né? Evidente é aí a compreensão do trabalho dessa casa, porque às vezes o trabalho nosso é incompreendido. Quem está do outro lado, ele ao invés de discutir aspecto de constitucionalidade, legalidade, ele discute o mérito. Nós temos projetos aqui do ponto de vista de mérito maravilhoso, só que do ponto de vista de iniciativa, de constitucionalidade, não é dessa casa. Então, o nosso papel aqui é esse papel de fazer com que, na medida do possível,
tramite projetos que tenha, né, possibilidade de chegar ao governo e ser sancionado, ou, se vetado, a gente poder rejeitar o veto aqui nessa casa. Então, vamos fazer uma assinada aqui por todos os componentes da CCJ, capitaneado pelo deputado Felipe Iorro, para não tirar o mérito do projeto dele. Fazemos uma indicação ao governo do Estado com esse encaminhamento. A palavra continua com o deputado Enel Felino. Acompanhe a sua sugestão, nobre presidente, é o que tínhamos para o momento. Com a vênia aqui do Dr. Paulo Ciufi, deputado Cabalmi, eu passo a palavra ao deputado Lídio Lopes para as suas devoluções. Muito bom dia, senhor presidente, deputado Carlos Barbosa. Muito bom dia, deputado Enel, deputado Cabalmi, deputado Paulo Ciufi. Muito bom dia a todos que nos honram com a sua presença nesse plenário, também que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor presidente, quero fazer devolução nos projetos. Em primeiro, trata-se de projeto de lei 083/2018, que institui a campanha de conscientização sobre os riscos de competência e dependência de aparelhos de tecnologia eletrônica, nomofobia, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências, autoria do deputado Felipe Iorro. O novo parlamentar apresentou o projeto de lei que tem a finalidade de instituir a campanha permanente de orientação, conscientização, prevenção e combate à nomofobia no âmbito da rede de saúde do Estado. O termo exprime a fobia pelo desconforto ou angústia diante da incapacidade ou impossibilidade de se comunicar através de celulares, computadores e tablets com a internet. Em apertada síntese, é o que consta do projeto. A Comissão de Constituição compete à redação, analisar as proposições quanto à sua juridicidade, abrangendo a constitucionalidade, legalidade, adequação regimental e técnica legislativa. Quanto à competência legislativa, como destacar que a Constituição Estadual de Mato Grosso é expressa ao dispor que o Estado possui competência legiferante para tratar do tema. É o que preceitua o artigo 67 da Constituição do Estado, qual cito e verbis. A matéria encontra-se incerta na esfera da competência legislativa decorrendo da União e dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece o artigo 24, inciso 12, da Constituição Federal de 88. Nesse sentido, é a jurisprudência remansol do Supremo Tribunal Federal. Se não vejamos, aspas, a competência do Estado para legislar sobre a proteção e defesa da saúde é concorrente à União e, nesse âmbito, a União deve limitar-se a ditar normas gerais, conforme o artigo 24, inciso 12, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal. Não usurpa a competência da União a lei estadual que dispõe sobre beneficiamento e condições artesanais. Relator ministro Ricardo Lewandowski. Nesse mesmo sentido, a Constituição Estadual estabelece o artigo 173, que cito em verbos também. Correlacionando-se com o artigo citado, a Constituição Federal determina em seu artigo 196, ipsiliteris, o que diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais, econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção e proteção e recuperação. Embora a nomenclatura seja recente, a nomofobia configura um problema cada vez mais comum na sociedade moderna. Pesquisa aponta um índice onde 79% dos estudantes avaliados apresentaram algum desconforto, alteração de percepção, de tempo e espaço, estresse, ansiedade, depressão, isolamento e até síndrome do pânico, dentre outros transtornos com a restrição do uso de eletrônicos. Para melhor compreensão do tema abordado, é importante acrescentar que o termo nomofobia trata de um acrônimo da expressão inglesa no mobile, que em tradução livre significa sem celular. Acrescido o sufixo fobia, relativo à designação de transtornos de ansiedade ou de receios patológicos persistentes. Assim, já reconhecido como um problema de saúde pública, a dependência à internet não está relacionada ao tempo em que a pessoa fica no aparelho, mas aos prejuízos que o uso acarreta na sua vida. Assim, de grande importância, a orientação, conscientização e o combate à dependência digital através de campanha permanente junto a unidades de ensino e à saúde da rede pública estadual. Por fim, a Carta Magna elenca uma série de direitos fundamentais que podem ser resumidos em apenas um. Erigido a condição de princípio fundamental do nosso Estado, a dignidade da pessoa humana, artigo 1, inciso 3, bem como a saúde e, consequentemente, a própria vida. Citamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que traz toda uma decisão aqui, senhor presidente, que é direito constitucional fornecido de crianças carentes de dever do Estado e reserva do possível. E assim traz alguns julgados. Diante do exposto e demonstrada a constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 086/2018, opina pela sua regular tramitação. É como voto.
Como vota a deputada Enel Felini? Acompanho o relator. Projeto é de autoria do deputado Felipe Felipe. Como vota a deputada Cabalmi? Também vou acompanhar o relator, senhor presidente. Dr. Paulo Silfi. Eu acompanho o relator, presidente, lembrando que o celular hoje ele tem também o lado positivo. É claro que a juventude e alguns adultos exageram no uso do celular e acabam sendo nomofóbicos. Mas nós tivemos já aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma cirurgia feita através do celular. Cirurgia invasiva, que o celular evitou de que fosse feita a céu aberto. Então, nós temos, sim, mecanismos hoje de que a ciência possa estar utilizando cada vez mais o celular, inclusive na área médica. Mas voto com o relator. Também acompanho sempre bem lançado o voto do ilustre deputado Lídio Lopes. A palavra continua com Vossa Excelência. Projeto de Lei 077/2008, autoria do deputado João Grandão. Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS sobre transporte estudantil intermunicipal. Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre deputado João Grandão que concede isenção do ICMS ao transporte estudantil municipal. A presente propositura irá proporcionar aos usuários do transporte estudantil interestadual e intermunicipal a um preço acessível, assim reduzindo as despesas da sociedade com o transporte escolar. Em apertada síntese, é o relatório. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação compete analisar as proposições quanto à sua juridicidade, abrangendo a constitucionalidade, legalidade e adequação regimental e técnica legislativa. O presente projeto tem como objetivo implantar a isenção do ICMS, o transporte estudantil municipal, no ordenamento jurídico tributário do Estado de Mato Grosso do Sul. Inicialmente, cabe salientar que a Carta Magna, em seu artigo 24, inciso 1, dispõe ser de competência concorrente da União, Estado e Distrito Federal legislar sobre direito tributário, financeiro e econômico. Outro sim, a nossa Constituição Estadual, em seu artigo 62, inciso 9, autoriza o Poder Legislativo a legislar acerca das concessões de isenção tributária e incentivos fiscais. Se não vejamos, artigo 62, cabe à Assembleia Legislativa, com sanção do governador, legislar sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre, inciso 9, concessão de anistia, isenção e remissão tributária ou previdenciária e incentivos fiscais. Embora a matéria em análise seja de natureza legislativa e quanto à iniciativa de competência concorrente, encontra-se óbice em nossa Carta Magna Estadual, pois o artigo 148 proíbe a concessão de isenção fiscal no último exercício de cada legislatura. Então, vejamos, artigo 148, não será admitida a concessão de anistia ou isenção fiscal no último exercício de cada legislatura, salvo no caso de calamidade pública nos termos da lei. Nesse mesmo sentido, projetos de lei 086/90, autoria do deputado Walter Carneiro, 069/2006, autoria do deputado Raul Freixo, e projeto 136/2006, autoria da deputada Bela Barros, também restaram prejudicados, uma vez que foram apresentados com óbice no artigo acima mencionado. Portanto, não há outro entendimento, senão de que o projeto, nesse momento, encontra-se prejudicado conforme acima mencionado. À vista de todas essas considerações, manifesto meu parecer pela não tramitação do projeto de lei 067/2018, de autoria do deputado João Grandão. É como voto, senhor presidente. Com voto, deputado Enel Felini. Acompanho o relator. Deputado Cabalmi. Senhor presidente, em que pese o deputado João Grandão ser um deputado zeloso e preocupado com essa questão tributária, mas está evidente aí a questão de inconstitucionalidade do referido projeto do colega João Grandão, e por esse motivo não me resta outra alternativa a não ser acompanhar o relator. Com voto, deputado Dr. Paulo Silfi. O PT está dividido. Senhor presidente, eu entendo o voto... Foi uma brincadeira, deputado Calmeiro. Eu entendi o voto de Vossa Excelência. Vossa Excelência foi muito técnico e eu vou acompanhar o voto do relator e também o que Vossa Excelência disse. O deputado João Grandão, sempre zeloso e preocupado com a isenção dos mais necessitados, mas nós não podemos, nem de uma forma autorizativa, colocar um projeto aqui que é de iniciativa do governo, do executivo. Então, o parecer do nobre relator, ele é embasado de uma forma jurídica, e eu tenho absoluta convicção que o próprio autor entenderá e também pode fazer uma indicação ao governo do Estado. Eu acho que se nós tivéssemos o entendimento de que pudéssemos fazer
algumas solicitações para que pudéssemos ter a tramitação das nossas intenções para a população do Mato Grosso do Sul e que o governo acatasse as nossas indicações, né, Cabomir? Porque não adianta a gente também fazer indicação, requerimento. Eu tenho requerimento que eu apresentei e não foi respondido, tem mais de 3 meses. Então, a gente tem esse entendimento, mas eu estava acompanhando o deputado Lídio falando agora que a iniciativa pode ser dessa casa. Mas eu vou ouvir o deputado Barbosinha, que é o meu guru na área jurídica aqui, mas eu voto com o relator. Também vou acompanhar o nobre relator e, segundo o deputado Edi Lopes, o ponto central é que no último exercício você não pode conceder isenção, evidentemente pela questão eleitoral. E aqui, evidentemente que o deputado Dr. Paulo Silva fez uma brincadeira com relação ali, mas é importante destacar, deputado Cabalmi, o nosso papel aqui e a importância do voto de Vossa Excelência. Nós votamos aqui de forma técnica, né? Porque se nós aqui formos nos apegarmos aos aspectos partidários e políticos, nós vamos ter uma outra discussão que não aquela que se espera desta comissão, que seja exatamente pareceres embasados na técnica e na juridicidade, embora, obviamente, nós não tenhamos o espírito da infalibilidade, porque tem gente que acha que, eu digo sempre que se direito fosse uma ciência matemática, não precisava de recurso. Quando o juiz de primeiro grau dava uma decisão, não precisava do Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do Superior Tribunal de Justiça e, em última instância, Supremo Tribunal Federal, exatamente porque o direito comporta interpretações, né, divergência. Então, evidente que aqui ninguém possui esse dom da infalibilidade. Às vezes aqui nós temos projeto que nós aprovamos, vai para o governo, veta, e nós fazendo uma análise mais aprofundada, acabamos depois concordando, admitindo o veto do governo, percebendo que algo passou desapercebido por essa casa. Com a palavra, deputado Cabalmi. Então, senhor presidente, o intuito dessa comissão, na minha avaliação, é fazer com que, após análise, né, do apoio técnico, após análise do próprio relator, de toda uma estrutura que permita a nós apresentar pareceres aqui, relatórios aqui, que uma vez tendo o apoio dos 5 parlamentares da comissão, indo ao governo e o governo vetando, nós temos aqui meios, argumentos, recursos para que nós possamos derrubar esse veto. Então, nós temos que dar credibilidade ao trabalho dessa comissão, né, para ir no limite, né, das pesquisas, dos estudos, de ouvir quem entende mais, para que de fato esse governo, ou melhor, para que de fato o apoio legislativo lá do governo, o procurador jurídico lá do governo, possa entender a importância dessa comissão. Fazendo um veto lá, que faça o veto bem feito, que voltando para cá vai ser reanalisado sob o ponto de vista do nosso trabalho aqui, de toda a equipe nossa. Então, é nesse sentido que eu acho que nós temos que estar trabalhando aqui nessa casa. Nesse sentido. Eu agradeço. A palavra continua com o deputado Edi Lopes. Senhor presidente, peço vênia, Vossa Excelência e demais pares, para dilação do projeto 275/2017 e do 068/2018, que eu possa apresentar na próxima sessão. Concedida as dilações solicitadas. E ainda pela ordem, senhor presidente? Sim, pela ordem, deputado Edi Lopes. Permissão de Vossa Excelência, eu tenho um compromisso anteriormente assumido, e se Vossa Excelência permite minha retirada. Agradeço Obrigado. A participação de Vossa Excelência, sempre diligente, importante, com pareceres aqui sempre bem colocados e aprofundados. E agradecemos a participação e quarta-feira nos reunimos novamente aqui. Passo a palavra ao deputado Cabalmi para suas devoluções. Senhor presidente, encontra sobre a minha responsabilidade processo 058/2018, projeto de lei 043/2018. Autor, deputado Beto Pereira, relator, deputado Cabalmi. Ementa, declaração de utilidade pública estadual, Associação dos Produtores do Assentamento Sumatra, Bodoquena MS. É de autoria do deputado Beto Pereira o projeto de epígrafe que tem o objetivo de declarar de utilidade pública estadual a Associação dos Produtores do Assentamento Sumatra, Bodoquena MS. A presente matéria esteve em pauta
nos termos regimentais sem receber emendas ou substitutivos. Decorrido o prazo de pauta e instruído o projeto, venho mesmo a nossa análise conclusiva, a fim de receber parecer quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico, nos termos do artigo 46, 1, a linha A do regimento interno. Verifica-se inicialmente que a declaração de utilidade pública no âmbito estadual está adstrita às normas fixadas pela Lei 3.498, de 13 de fevereiro de 2008. Examinando a documentação apresentada, podemos constatar que a entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo diploma legal citado, conforme passamos a expor. 1. O Estatuto de Folha 41 a 52, devidamente registrado no cartório de ofício da comarca de Miranda MS, comprova que a entidade possui personalidade jurídica. 2. O documento de folha 28 demonstra que a entidade está em efetivo e contínuo funcionamento nos últimos 2 anos, dentro de suas finalidades, atendendo ao disposto na legislação pertinente. 3. O artigo 35 do Estatuto, folha 52, demonstra que os cargos da diretoria não são remunerados e que não há distribuição de lucros, bonificações ou vantagem a dirigentes, mantenedores ou associados, atendendo aos ditames legais. 4. O relatório de folha 14, 15 e 16 demonstra o exercício de atividades de caráter beneficente nos últimos 3 anos. 5. O documento de folha 105, concedido pelo juiz de direito, atesta a idoneidade moral dos diretores da entidade. Quanto ao mérito, verifica-se que a entidade presta relevante serviço à população, justificando a declaração de utilidade pública pretendida. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei 019/2019. Sala das Sessões, 13 de março de 2018, deputado Cabalmi, relator. É o que tinha aqui, senhor presidente. Como vota Dr. Paulo Silva? Acompanho o relator. Deputado Enel Felino. Com o relator. Também acompanho o ilustre relator. A palavra continua, deputado Cabalmi. Senhor presidente, é o que tenho para apresentar hoje, é só esse relatório. E se tiver alguma matéria pendente, pedirei aí a equipe, o apoio, que possa fazer chegar às mãos aqui para a leitura na próxima reunião da CCJ. Eu agradeço Vossa Excelência e passo a palavra ao deputado Dr. Paulo Ciufi para as devoluções suas e do deputado Renato Câmara. Senhor presidente, eu, substituindo o nobre parlamentar e amigo deputado Renato Câmara, tenho aqui o processo número 101/2018, que é o projeto 79, que diz o seguinte: torna obrigatória a inclusão da especificação indígena ao se mencionar cor, raça em todos os cadastros manuais e informatizados que compõem os sistemas de informação do poder público no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Pedro Kemp, que tem a finalidade de tornar obrigatória esta inclusão. A iniciativa para a propositura da matéria em discussão possui amparo legal no artigo 62 da Constituição Estadual, que dispõe e que cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, legislar sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre a criação, estrutura e atribuições das secretarias de Estado e órgãos da administração pública. Assim, a iniciativa do autor da proposição é legítima. Nesse contexto, voto pelo reconhecimento da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 79/2018, sendo parecer favorável à sua tramitação. Com a vênia de Vossa Excelência e dos nobres pares, eu vou pedir vistas do referido processo. A palavra continua com Vossa Excelência. O outro projeto é do Poder Executivo, projeto de lei 109/2017, com a mensagem número 32 de 2017, de 5 de junho de 2017, que institui a política de educação ambiental e da outras providências. E eu solicito dilação do prazo. Concedida a dilação solicitada, indago a Vossa Excelência se tem mais alguma manifestação ou devolução. Para amanhã do dia de hoje, nada mais, senhor presidente. Agradeço ao ilustre deputado Dr. Paulo Ciufi a satisfação e a alegria de ter Vossa Excelência participando da nossa reunião. Imediatamente eu passo a fazer as minhas devoluções. Eu tenho aqui o projeto
78/2018, de autoria do deputado Beto Pereira, que dispõe sobre o uso do nome afetivo nos cadastros das instituições escolares de saúde, cultura e lazer para crianças e adolescentes que estejam sob guarda de família adotiva. Esse projeto ele foi relatado pelo deputado Renato Câmara, que negou a tramitação, e eu pedi vistas e estou aqui emitindo o meu voto como revisor. A proposta em epígrafe tem a finalidade de permitir, de forma complementar, que nos cadastros das instituições escolares de saúde, cultura e lazer do Estado de Mato Grosso do Sul, seja possível o acréscimo do nome afetivo da criança e adolescentes sob a guarda de família adotiva antes da sentença de adoção. Analisando o projeto de lei sob o prisma da constitucionalidade, verifica-se que a competência para legislar do Parlamento Estadual encontra-se consignado no artigo 2415, parágrafo 2º, e artigo 227, ambos da Carta Federal. Simetricamente, a Carta Estadual estabelece no caput do artigo 207 que as ações do Estado de proteção à infância e à juventude serão organizadas nos termos da lei, com base no seguinte: inciso 2, a valorização dos vínculos familiares e comunitários. No que diz respeito à legalidade e juridicidade, não encontramos na proposta afronta à legislação federal ou estadual vigente. Com a devida vênia ao parecer emitido pelo nobre colega, deputado Renato Câmara, não se pode afirmar que o presente projeto de lei trata de matéria de competência privativa da União, pelo simples fato de que não se busca qualquer alteração no tocante à legislação civilista ou registros públicos. Veja-se, assim dispõe o artigo 1603 do Código Civil. A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no Registro Civil. Os dispositivos de lei federal atinentes ao Registro Civil de Pessoas Naturais estão previstos na Lei nº 6.015/73. Percebe-se de forma cristalina que o pretendido pelo projeto de lei é simplesmente oferecer uma solução em atenção e respeito à dignidade e proteção da criança e adolescente nos casos de guarda provisória de família adotiva, guarda pré-adotiva. Em nenhum artigo da referida proposição existe qualquer menção à alteração junto a tabelionatos de pessoas naturais. Pelo contrário, as alterações serão promovidas em instituições específicas, todas devidamente definidas pelo projeto de lei de forma complementar adicional. Vale dizer, assim, que o projeto de lei não prevê qualquer alteração do registro civil, apenas visa regulamentar e estruturar uma situação do cotidiano de todos os cidadãos envolvidos em processo adotivo, no sentido de melhor atender aos interesses constitucionais de proteção integral das crianças e adolescentes antes da prolação de sentença definitiva de adoção. Eu estou votando favorável à tramitação, contrário ao parecer do deputado Renato Câmara, e aqui eu explico. Os processos de adoção normalmente são processos muito demorados. E a família que vai adotar essa criança, normalmente ela coloca um nome diferente daquele do registro de nascimento. Então, o que ocorre? Se na escola onde essa criança frequenta, chama-se pelo nome do registro de nascimento, e lá na frente, quando a sentença de adoção faz a alteração do nome, você tem a questão do bullying, porque você tem a criança acostumada pelos pais ser chamada de um nome e no ambiente escolar de creche sendo chamado por outro. Então, o que o projeto de lei possibilita, não mexe com o registro civil, ele vai ter no cadastro dele o nome dele de registro ali, só que vai ter esse nome social, que é o nome dos pais, que os pais adotantes estão pretendendo. Então, ele vai ser chamado, se no registro civil se chama José, e a família resolve chamá-lo de João, então ele vai ser designado ali, desde que já o processo já esteja em fase de tramitação, ele vai receber o nome que a família que está adotando vai utilizar. Então, na verdade, quando houver a alteração do registro civil, a criança e os coleguinhas todos já o chamam de João. Agora, imagina quando você chama ele de José e depois ele chega na mesma escola com o nome diferente daquele que foi chamado. Não há alteração nenhuma do registro civil, penso que nesse caso aqui não há nenhuma afronta à questão da lei de registros civis, da lei de registro aqui, que foi a base central do voto do deputado Renato Câmara, razão pela qual, divergindo do nobre relator, eu estou votando pela tramitação do projeto. Senhor presidente. Sim, doutor Paulo Silva. Eu estou substituindo o deputado Renato Câmara hoje. Eu posso fazer uma revisão do voto dele? Eu creio, nesse caso aqui, não, porque
ele é o relator, já apresentou, emitiu o voto dele. Ele pode, no caso específico, eu penso que antes de terminar, ele pode alterar o posicionamento. Eu digo isso porque, como médico pediatra, eu vivencio isso. As pessoas que adotam e chegam ao meu consultório, o nome de registro é um. E ninguém quer manter aquele nome de registro, até pela forma cultural. E a gente tem que entender isso, né? As pessoas querem desligar daquele fato anterior e criar uma nova vida, um novo rumo dentro daquela família que está se estabelecendo. Doutor Paulo Silvio, até porque essa criança ela vai levar no sobrenome o nome dos pais que o estão adotando. Exatamente. Então, se ele é Barbosa e está sendo adotado por uma família Ferreira, então o sobrenome dele vai ser Ferreira. Exatamente. Né? E até me surpreende, eu já acreditava que pudesse ser feito isso, porque a gente vê aí que aqui no Mato Grosso do Sul já pode aquela pessoa que nasce José botar um nome lá de Maria, porque quer trocar o sexo e assim por diante. Esse não está trocando sexo, esse simplesmente quer ser chamado pelo nome que o pai e a mãe que adotaram, que estão dando amor e que estão dando acolhimento, querem colocar. Então, eu quero deixar aqui registrado esse meu depoimento, que eu tenho vários pais no meu consultório que adotaram crianças e nenhum manteve o nome de registro, aquele nome que estava já com a família originária, que abandonou ou que simplesmente a criança foi retirada por maus tratos. Era isso. Eu agradeço o depoimento de Vossa Excelência, como voto do deputado Cabalmi. Deputado Barbosa, deixa eu ver se eu entendi. Vossa Excelência está sendo a favor da mudança do nome, então? Não, na verdade é o seguinte, não muda o nome. Ele tem um registro, quando ele vai para o processo de adoção, ele tem o registro que traz o nome da mãe, né, biológica e do pai biológico. E aí ele vai para o processo de adoção. A família que está adotando, deputado Cabalmi, ela muda muitas das vezes. Se ela mantém o mesmo nome, não tem problema. Ela muda às vezes o nome. A pessoa se chama João e a família coloca o nome de Pedro. E acrescenta, obviamente, vai acrescentar o sobrenome da família que está adotando. E às vezes o processo de adoção leva 2, 3, 4 anos para ser concluído. E aí o que a lei está possibilitando? Que nas creches e escolas ele tenha o nome do registro, só que possibilita a escola utilizar aquele nome que os pais vão colocar. Então ele vai ser chamado pelo nome que a família que o está adotando e com quem ele está convivendo colocou esse nome. Então mesmo não tenha sido efetuada a mudança ainda nesse processo que... Porque só vai alterar o nome com a sentença definitiva. Então, mas aí antes a creche já pode adotar... Exatamente, para evitar o bullying, porque você imaginou, Vossa Excelência, uma criança que ficou 3 anos numa escola sendo chamado pelo nome de... A família no ambiente doméstico chama de Pedro, e o registro é José. Então ele em casa é chamado de Pedro, na escola é chamado de José. Depois vem a sentença definitiva, né? Deixa de existir o José e passa a ser definitivo o Pedro. Então, se os pais adotam o mesmo nome, não tem problema nenhum, mas quando há alteração... Não é? Então, o que eu estou dizendo aqui é que não há alteração, porque só a sentença judicial é que altera o nome, o registro civil. Então, o projeto ele possibilita o uso do nome afetivo nos cadastros das instituições escolares, desde que, obviamente, que comprove o processo de adoção e que aquilo já encontra-se tramitando dentro da escola. Para contribuir, senhor presidente, ao deputado Cabalmi, eu vou citar o exemplo de uma paciente minha que no nome que está no cartão da Unimed está um nome do registro. E os pais chamam ela por um outro nome. E lá na minha ficha do consultório está o nome que os pais chamam. Mas na tela do computador, quando passa a carteirinha da Unimed, está o nome do registro. Mas eles chamam ela por outro nome. E ela vai ser conhecida por aquele nome que a família está dando. Porque senão há a cabeça de uma criança não entende isso. O adulto não entende quando tem que trocar nome de João para Maria. Você imagina uma criança? Bom, nesse caso, então, vamos acompanhar o relator, então. Vossa Excelência acompanha o relator. Como voto, deputado Enel Felino. Voto com revisor. De qualquer forma, o projeto já vai ao plenário. Isso. Eu estou confuso essa matéria. Vossa Excelência pode pedir, deputado Cabalmi, vistas do referido projeto. Então, eu gostaria, até para análises mais aprofundadas sobre essa matéria. Então, do voto... Então, aguarda, então, deputado Enel Felini. Sem problema.
a deputada Enel Felin me aguarda, vistas ao deputado Cabo Almi. Projeto de Lei 276/2017, de autoria do deputado Renato Câmara, dispõe sobre o cadastro fiscal e sanitário provisório de contribuinte em situação de regularização fundiária, assentamento ou de posse litigiosa no território do estado de Mato Grosso do Sul. Esse projeto de relatoria do deputado Enel Felin recebeu parecer favorável à sua tramitação. Eu pedi vistas por ter dúvidas, mas também, aqui vou resumir, estou apresentando um voto separado, mas estou acompanhando o voto de Vossa Excelência favorável à tramitação. Então, como vota deputado Cabalmi, esse projeto aqui, ele cria o cadastro fiscal e sanitário provisório de contribuinte em situação de regularização fundiária. O deputado Enel Felin apresentou parecer favorável. Eu pedi vistas e estou acompanhando aqui o relator. Como vota Vossa Excelência? Também vou acompanhar, senhor presidente. Dr. Paulo Silfi. Se eu pedir vistas, o Renato não deixa mais eu vir no lugar dele. É claro que eu acompanho o relator e o voto em separado de Vossa Excelência. E, por último, de autoria do deputado Paulo Silfi, é o projeto 72/2018, infelizmente, doutor Paulo Silfi, eu estou pedindo vista aqui. Esse projeto, ele foi de relatoria do deputado Renato Câmara, que foi pela tramitação, e eu estou aqui divergindo do voto do relator. O projeto de autoria do deputado Paulo Silfi, que acrescenta o artigo 5º na Lei 3.829, estabelecendo a vacinação prioritária aos doadores de sangue, mediante comprovação exigida na proposta, qual seja, mediante apresentação de documento emitido pelo órgão competente, atestando ao menos 3 doações no período de 1 ano. Sob o prisma da constitucionalidade, em uma análise superficial, poderia chegar-se à conclusão de que a competência para legislar do Parlamento Estadual encontrar-se-ia consignada no artigo 24, 12, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, combinado com o artigo 173, caput da Carta Estadual. Contudo, com a devida vênia ao parecer emitido pelo ilustre parlamentar deputado Renato Câmara, não se pode afirmar que o presente projeto de lei é constitucional, eis que, na verdade, encontra-se eivado de inconstitucionalidade formal, pelas razões que passamos a explicar. O ilustre autor do projeto, deputado Dr. Paulo Silfi, já apresentou o PL 58/2017, onde pretendia, de forma similar e correlata, estabelecer prioridade na vacinação contra o vírus H1N1, sendo a proposição vetada pelo Poder Executivo e o referido veto mantido por esta Casa de Leis, por entender que a matéria em questão é de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Veja-se a fundamentação apresentada no veto total adotado pelo governador do estado de Mato Grosso do Sul. Ademais, a instituição de novos grupos prioritários para a vacinação epidemiológica, como política relativa à defesa da saúde, que reivindica da administração pública a adoção de medidas administrativas para a sua implementação, constitui ato típico de administração, o que leva a que tal matéria fique reservada à competência exclusiva do chefe do Poder Executivo Estadual, a quem cabe exercer a direção superior da administração estadual, com auxílio do secretário de Estado, na esteira do que reza os artigos 67, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D, e 89, incisos 5 e 9 da Constituição Estadual. Nessa linha de raciocínio, insta a salientar que a aprovação de leis ou a introdução de normas que impõem ao governador do Estado um dever relacionado à adoção de medidas administrativas ou regulamentação de normas originariamente planejadas pelo Parlamento, acaba por interferir em suas prerrogativas inerentes e, pois, inalienáveis, irrenunciáveis e intransferíveis de chefe da administração, e, ipso facto, termina por representar flagrante ofensa ao princípio da harmonia e independência dos poderes, esculpido no artigo 2º caput da Constituição. Com efeito, a instituição de qualquer programa de governo ou de medida administrativa relacionada ao funcionamento intrínseco da máquina estadual está atrelada ao exercício de um juízo político de conveniência e oportunidade, inato ao chefe do Poder Executivo, pelo que lhe cabe decidir as medidas a serem adotadas, bem como a forma e o momento de sua execução.
Igualmente, importa em nítido prejuízo a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a estrutura, ações, atribuições e deveres do Poder Executivo, ou seja, para definir as diretrizes e dispor sobre o funcionamento da máquina estadual, que ofende o princípio da reserva da administração. Desta forma, por este Parlamento já ter apreciado matéria análoga, vetada pelo governo do Estado, sentar o veto mantido por maioria dos membros desta Casa, tem-se que o presente projeto, pelas mesmas razões, não pode continuar tramitando, porquanto viola os artigos 2º, caput 67, parágrafo 1º, 2D e 89, 5 e 9, todos da Constituição Estadual. Portanto, com a vênia aqui, doutor Paulo Silva, pedindo desculpas, né, por Vossa Excelência estar participando aqui da sessão, exatamente no momento em que eu esteja apresentando a negativa de tramitação, mas é pelas mesmas razões que nós discutimos. Não tem dúvida nenhuma de que, do ponto de vista de mérito, o projeto ele é extremamente relevante, como nós tivemos a oportunidade de discutir no plenário da Casa, em relação aos feirantes, mas da mesma forma como nós sugerimos naquele projeto anterior do deputado, se não me engano, Felipe Iorro, né, da mesma forma nós poderíamos encaminhar ao governo do Estado uma sugestão, uma indicação para que estabeleça como grupo prioritários esses que Vossa Excelência indicou como feirantes e esse projeto aqui, também outras categorias que, por sua especificidade e por lidar com um alto público, possa ter prioridade na vacinação. Portanto, com a vênia do relator, deputado Renato Câmara, eu voto contrário à tramitação. Pela ordem, senhor. Pela ordem, deputado Dr. Paulo Silva. Eu agradeço a deferência de Vossa Excelência em relação à minha pessoa, mas se faz necessário, até porque esse projeto vai para o plenário para ser votado lá, porque já tem um voto contrário, eu fico triste do governo do Estado ter vetado aquele projeto dos feirantes. Como disse já na manhã deste dia, só 51% da população inicialmente alvo, que são os grupos prioritários, foi alcançada pela vacinação. Já tivemos 7 mortes no Mato Grosso do Sul, são 4 estados brasileiros já com epidemia da H1N1, H3N2. Nós temos uma preocupação muito grande com os doadores de sangue, porque aqueles que doam sangue, e eu conheço 2 pessoas que aqui estão no plenário, se estiverem gripados não podem doar sangue, e nós temos hoje um déficit de bolsa de sangue nos hemocentros, no Hemosul, aqui no nosso estado, e eu entendo que flagrante ofensa seria permitirmos mortes, se podemos evitá-las através de uma vacinação. Vou debater com muita tranquilidade lá no plenário, quando o projeto for para votação. Entendo o parecer jurídico de Vossa Excelência, mas, ao mesmo tempo, não consigo compreender como é que, outrora, Vossa Excelência não era deputado, é claro, mas um projeto do deputado Pedro Kemp, um da deputada Dione Rachioca e outro do deputado Pedro Kemp foram aprovados por esta Casa, sancionados pelo governo do Estado, estão hoje em vigor, e agora nós não podemos legislar da mesma forma. Não estamos criando uma lei, acrescentando grupos de prioridade. Mas entendo, agradeço o carinho de Vossa Excelência, que sempre teve com a minha pessoa, mas lembrando que o veto foi mantido por 11-6 a favor da rejeição do veto. Quase foi derrubado, faltaram 2 votos, porque só tinham 17 parlamentares votando naquela manhã na Assembleia Legislativa. Se tivesse um número maior, acredito que seria derrubado. Eu agradeço a manifestação do Dr. Paulo Silva, como voto, deputado Cabalmi. Lembrando que o relator, deputado Renato Câmara, é pela tramitação e o voto revisor é pela negativa da tramitação. Então, senhor presidente, a ideia, a proposta do deputado Paulo Silva, ela é muito boa. Em que pese nós já temos, sobre essa questão de doadores de sangue, doação de sangue, diversos benefícios que não são cumpridos. Por exemplo, nós temos o doador de sangue tem direito à prioridade à casa própria. É muito difícil você encontrar o doador que, por conta dele ser doador, teve direito à casa própria. A meia entrada no cinema, um dia de dispensa, às vezes nem sempre é respeitado esse dia de dispensa, que seria interessante o dia que ele fez doação de sangue, até por conta, né, de perder uma certa
um certo potencial, uma certa resistência ao trabalho de ser dispensado. No entanto, às vezes nem sempre o patrão finda dispensando. Então eu acredito que nessa questão da vacinação, deputado Paulo Silva, em que pese você também falar que estando gripado não pode fazer a doação, não pode fazer doação, mas eu estou acreditando aqui que vai ser mais um benefício que também, sendo aprovado e sancionado pelo governo, não vai ser atendido também. E aí nós começamos a criar muitos privilégios numa questão onde eu acredito que todos deveriam ter que ser atendidos, e não você distinguir grupos prioritários e grupos que não são prioritários, sendo que a questão da saúde tem que ser para todos. Eu acho que a doação de sangue tem que ser um ato de amor, um ato de responsabilidade, um ato de coragem, um ato de salvar vida, que sempre que você se sentir no direito, no dever, na vontade, você tem que ir lá espontaneamente fazer a doação, independente do benefício que você possa receber. Essa é a minha avaliação. Então, eu vou ficar, doutor Paulo Silva, com o voto do revisor nessa matéria. Vou ficar com o voto do revisor. Eu agradeço do deputado Cabalmi, com o voto do deputado Enel Felini. Bem colocado pelo nobre Cabalmi. E o projeto já vai ao plenário, onde o doutor Paulo Suf vai defendê-lo, e quem sabe possa buscar sucesso, mas nesse momento nós ficamos com o revisor. Eu agradeço e indago aos senhores parlamentares, tem alguma manifestação? Deputado Cabalmi. É o que eu tinha, senhor presidente. Deputado Dr. Paulo Silva. Tranquilo. Deputado Enel Felini. Eu quero aproveitar o momento aí, nominar a presença do nosso presidente da Câmara de Mundo Novo, vereador Gildo, que está nos prestigiando aqui, senhor presidente e nobres deputados, com a sua presença. Obrigado, Gildo. Obrigado a todos. Era o que tinha para o momento. Agradeço ao vereador Gildo por prestigiar a nossa reunião. Em nome dele, saúdo todos os parlamentares, vereadores sul-mato-grossense. Agradeço a participação do deputado Dr. Paulo Silva, deputado Cabalmi, deputado Enel Felini, e agradecendo a Deus pelo dom da vida, encerramos mais uma reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, agradecendo a toda a assessoria, todos os presentes a essa reunião, e agradecendo aos nossos telespectadores. Tenham todos um excelente dia e fiquem com Deus.